homem teve um sonho que o assustou muito. Ele queria saber o que tinha sonhado, mas não se lembrava. Então, veio um homem a ele e disse tudo o que ele havia sonhado e revelou que aquele sonho seria a profecia para os dias de hoje. Vemos que revelaria o que iria acontecer nos últimos dias da humanidade. Ficou curioso para saber o que é esse sonho? Então continua para a gente desvendar o sonho de Nabucodonosor. Oi gente, tudo bem? Prazer, eu sou Yasmin Wolfari, se você ainda não me conhece, eu gravo vários vídeos aqui no YouTube falando um pouco sobre a Bíblia, sobre Deus, teologia. Se você quiser, também pode me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tudo tá o link aqui na descrição. Então, esse é o segundo episódio dessa série das profecias de Daniel. Se você ainda não viu, vai lá ver o primeiro, porque é muito importante ter uma introdução a esse assunto pra gente conseguir entender, tá bom? Mas eu sei que você que tá aqui comigo, que continua, já viu o primeiro episódio, então vamos agora desvendar todo esse acontecimento. Como a gente vai estudar a Bíblia, por sinal, pegue a sua já, é bom sempre a gente fazer uma oração pro Espírito Santo vir e mostrar a gente o que Deus quer falar pra nós, né? Então vamos orar? Vamos lá juntos, então. Querido Deus, muito obrigada pela vida e pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor me abençoe e a pessoa do outro lado. Que a vida dela seja em Tuas mãos, seja guardada, seja abençoada, feliz e próspera. Que o Senhor esteja aqui no meio de nós, nos dando entendimento, que Teu Espírito Santo nos encha e nos dê a capacidade de entender as Tuas profecias. É isso que eu te peço e te agradeço, por nome de Jesus Cristo. Amém. Esse episódio é todo baseado no capítulo 2, tá bom? De Daniel. Uma coisa importante que eu já falei no episódio número 1 é que essa parte aqui é a parte profética. Tem a parte linda, histórica, que você pode acompanhar lendo na sua Bíblia Daniel. Então, tem partes lindas no capítulo 2 que fala ali Daniel e Nabucodonosor louvando a Deus e é muito lindo, não deixe de ler, tá bom? Abre então sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, versículo 1. E no segundo ano do reino de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então, vamos entender aqui o que aconteceu, tá bom? Lembrando que a gente está aqui vendo essa história, o rei ainda era inserido em uma cultura pagã, né? Babilônia era pagã. A cultura da época acreditava que os sonhos era a maneira que os deuses iam se comunicar. E quando não se lembrava de um sonho, não era um bom sinal, entende? Era uma maldição dos deuses, alguma coisa assim. Então, Nabucodonosor teve um sonho que assustou muito ele, mas ele não conseguia se lembrar. Você já teve essa sensação de, tipo, você sonhou e tal, você acordou sabendo que teve algum sonho que não foi bom, mas você não lembra exatamente o que aconteceu? Então, foi mais ou menos assim, bem confuso, né? Imagina que ruim. E ele não entendia. Então, ele pensou, como eu vou entender esse sonho? Então, aqui a gente vem no mesmo capítulo, só que agora no versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então ele chamou essas pessoas para revelar os sonhos, né? Meio que um adivinha, enfim, para revelar o sonho. Porém, eles não conseguiram. Por quê? Eles ficaram perguntando, tá, rei, diga-nos o sonho e a gente vai interpretar. Mas ele falou que não, ele não ia contar o sonho. Eles estavam sendo muito espertinhos, né? Assim eles poderiam inventar qualquer coisa. Mas também lembrando que ele não se lembrava do sonho. Então nem teria como ele falar. Então ele negou e falou que não ia, que era para ele revelar o sonho e depois o significado. Mas então esses adivinhos, esses astrólogos, caldeus responderam o seguinte ao rei. Daniel 2, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira a coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Então, eles falaram assim, né? Rei, o que tu tá pedindo não tem como acontecer. Porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Ou seja, eles falaram assim, rei,
você tá pedindo algo muito grande, que nenhum ser aqui terrestre pode dar isso a você. Somente um rei, somente um Deus. Só que lembrando, nessa cultura, eles tinham, gente, eu confesso que eu não sou a maior entendedora desse assunto, mas pelo que eu estudei, tinham, tipo, deuses, que eram os deuses próximos. Por exemplo, no Egito, o próprio faraó era um deus, era o deus Sol encarnado. Acho que é isso. Então, eles tinham, né, esses deuses mais próximos, só que os poderosos que poderiam revelar isso não viviam perto deles. Eles acreditavam que esses deuses eles não se comunicavam com eles, eram deuses longes, entende? E é por isso que o cristianismo é tão incrível, né? Porque Deus, ele é todo poderoso, tem todo o poder do mundo e mesmo assim, ele é presente na nossa vida, ele fala conosco, ele é próximo, é como um pai e um criador. Então essa é a maravilhosa aqui, que a gente já vê essa revelação pelas escrituras. Mas continuando, então é bem importante aqui que eles não tinham nenhuma fé de que aquilo poderia ser revelado. Mas eles estavam certos, realmente só um Deus grande e poderoso poderia revelar o que eles queriam. Então, Nabucodonosor ficou bem estressado com toda aquela situação e ele era um pouco radical, digamos. Então ele simplesmente mandou matar todos os sábios. Mas sabe quem era um sábio? Daniel. Então Daniel não gostou muito do que viu. Então ele foi lá e falou assim, né? Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então ele foi para casa, contou para os seus amigos e oraram e clamaram a Deus para receber a revelação para poder passá-la diante do rei. E Deus, ele responde às nossas orações. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Gente, que lindo, né? Daniel louvando a Deus. É muito lindo, eu falei, ele era muito temente a Deus. Então Daniel foi à presença do rei, que tinha lhe dado o tempo, e contou então essa visão que ele tinha tido. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, que tiveste na tua cama, são estes. Parando um pouquinho aqui, é bem importante a gente ver também a grandiosidade de Deus, é muito importante. E um detalhe, nos últimos dias, né? O que há de haver nos últimos dias, ou seja, os últimos dias, o que seriam os últimos dias? Perto do fim. E na verdade, esse fim é o recomeço de tudo, né? Porque, se você não sabe, Jesus vai voltar pela sua segunda vinda e refazer tudo novo. Ele vai, digamos, fazer uma grande faxina nesse universo, reorganizar tudo, refazer, porque vamos ser sinceros, né? O nosso planeta tá meio caidinho. A gente destruiu bastante ele. Então vai ser limpo o mundo do pecado. Então, novamente, as coisas serão perfeitas e teremos a eternidade. Então, isso está perto desse tempo. Já imaginou? Então, mas Daniel era forte o suficiente, inteligente o suficiente para descobrir esse mistério? Daniel 2,30 diz assim: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então, gente, a gente é apenas instrumento de Deus, né? A honra não é nossa, e sim de Deus. E Daniel fala ao rei: tu, ó rei, estava vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Eu nem imagino quão terrível, quão estranha era essa estátua. E aqui a descrição. Era uma estátua e ela dividida. Vamos ver as descrições e entender um pouco mais. A cabeça daquela estátua era de ouro fino.
o seu peito e os seus braços de prata e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro e os seus pés eram em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão humana, o qual feriu a estátua nos pés e de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E os ventos se levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Vamos ver a interpretação dessa estátua, porque talvez você comigo esteja curioso, porque é tão diferente essa estátua. E aonde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel contou ao rei que ele representava a cabeça de ouro. Vou deixar a estátua aqui para você. Cada parte dessa estátua significa um reino, entende? Um reino, um poder, enfim. E o ouro, ele é muito forte, poder, honra e glória. E oh meu Deus! Então, isso representa muito bem a Babilônia. Como eu disse, ela era o reino maior, mais popular, mais rico, tudo que você imaginar aí, do planeta Terra. Então, era um reino tão gigante, tinha tanta glória, que foi muito importante, né? Essa ligação para entender. Eu acho que ele também tinha muito ouro. Então, no sonho, nessa estátua, a cabeça de ouro significava poder e também era o primeiro, porque começava dali, né, a profecia. Significava Babilônia. Aqui um mapinha para vocês verem aí o território Babilônia, entende? Aqui a gente tem o portal de Babilônia. Olha só que coisa linda! Realmente era uma cidade muito gloriosa. E depois, o que a gente vê depois dessa estátua aqui? E depois de ti levantará outro reino inferior ao teu. Ou seja, Babilônia, essa cidade gloriosa, né, super rica e tudo, seria simplesmente derrubada, só que por um reino inferior. Sim, alguém inferior derrotaria. Mas quem seria? Então, é simples a gente interpretar essa profecia. É só ver quem que derrotou Babilônia. E se você fizer uma rápida pesquisa, você já vê ali que quem derrotou Babilônia foi o Império Persa, né? Medo-Persa, porque pelo rei Ciro, em 539, ele invadiu a Babilônia. Que Ciro foi profetizado na Bíblia muito antes dele nascer, até o nome dele. Então, vai ter um documento aqui na descrição que eu vou explicar no final. E lá tem as informações sobre isso, se você quiser essa curiosidade que eu acho incrível. Continuando nessa estátua, vamos lá. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Já viria um reino que dominaria toda a terra. Eu imagino um reino grande, um reino forte, e também um reino que derrotaria então a Pérsia, né? Porque um derrota o outro. É assim que é a sucessão da estátua, um dá lugar ao outro. Então, você já deve ter ouvido esse nome, Alexandre o Grande. Sim, a gente vai estudar muito ele aqui nas profecias. Aqui, como você pode ver, né, ele batalhou contra os Medo-Persas e venceu em 331 a.C. Aqui uma fotinho dele e também a do território. Você deve ter aprendido sobre ele na escola também. É muito importante, né? Ele, se você não sabe, ele era um império grego, tá? Então Ciro era o persa e ele era o império grego. Então ele venceu Ciro, e na verdade travaram muitas batalhas juntos, e eles venceu. Ele simplesmente foi um dos homens mais poderosos do mundo. Com 12 anos ele já tinha um super império. Ele não brincava. Mas aqui temos mais uma informação. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Ou seja, é um reino muito agressivo, muito forte. Como o ferro, né? Ele já não tem aquela coisa gloriosa, mas sim força, sangue, enfim, poder. E aqui a gente vem a Terceira Guerra Macedônia, em 171 a 168 a.C. Ou seja, os gregos, né, o Império Grego foi derrubado, assim, pela Roma. Aqui tem pra você ver a noção. Lembra os mapinhas? Olha a dimensão do Império Romano. Ele conquistou muito território. Foi simplesmente um império gigantesco. Se você não sabe, foi um império que estava ainda em vigor na época de Jesus. Jesus retrata, né, a convivência dele com os romanos.
Então os romanos, gente, eles realmente eram, assim, um tanto agressivos. Eles eram muito poderosos e conquistaram muito território. E também jogaram muito sangue no chão. Vocês viram, né, gente? Vocês já devem conhecer os meios de morte dele, que eram crucificação, por exemplo. Então ele era realmente um reino muito agressivo. Se você quiser dar uma pesquisada e tiver estômago pra isso, é bem terrível. Então vamos continuar nessa estátua que ainda tá faltando um pezinho aqui, né? E como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte será um reino forte e por outro lado será um reino frágil. Quanto ao que viste, do ferro misturado com barro de lodo misturar-se com semente humana, mas não se ligarão. Ou outros assim como o ferro, mas não se misturarão com barro. Ou seja, a gente vai aqui que vai tentar, é um reino que vai ser dividido, entende? Imagina assim uma turma dividida, tipo assim, então todo mundo ali, eles são muito fortes, mas eles não são amigos, não são unidos. Então a gente vai ver essa característica. Também em outras traduções até diz melhor ali que não se darão em casamento, tentarão se unir por leis, né? Confesso, essa tradução que eu trouxe aqui, ela é um pouquinho complicadinha de entender, né? Enfim, eles tentarão se unir, mas não conseguirão. E temos a querida Europa. Olha aqui a Europa. Aqui a bandeirinha da Europa. Lembra que ele será um reino muito forte? A Europa é um país muito forte, gente. É um país não. É um reino, território. Gente, eu não sei que Europa, como é que eu posso chamar a Europa, mas enfim. Europa é muito forte. Europa, assim, muita grana, entende? Muito poder. Mas é muito fraco. Por que é muito fraco? Porque, olha aqui, gente, Segunda Guerra Mundial, você pode ver recentemente, Rússia e Ucrânia, da onde que saiu essa guerra. Invasão da União Soviética, gente, aqui são só 3, tem muito, mas muito mais. Essas guerras que começam em território europeu. E aqui vai ser um reino dividido. Ó, vou te deixar aqui várias das bandeirinhas que tem na Europa. Então, aí que tá. Daí você deve estar tentando entender qual a ligação, assim, entre a Europa e Roma, né? Já que tem sempre uma ligação com o antecessor. Roma se dividiu, sim. No final, eles não foram exatamente derrotados, como a gente viu anteriormente, os outros reinos. Não, eles meio que cada um foi para um lado, formaram 10 tribos, e 3 foram extintas, e as outras 7 foram se tornar Europa. Claro, juntou muito mais países ali, a gente viu na bandeira que é muito mais que 7, né? Mas a gente vai ver depois com os nomes, com infográficos bonitinhos pra gente entender melhor no próximo episódio, que isso vai ser muito importante, toda essa divisão de Roma para a Europa. Mas vamos ver, você lembra que tem o último elemento? A gente já viu essa estátua inteira, mas tinha um último elemento, uma pedra. Vamos entender essa pedra? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o que é essa rocha, essa pedra, esse reino infinito? É a volta de Cristo, né, gente? Ela é para sempre, ninguém vai derrotar. Pode esquecer esses outros reinos, agora será um novo reino de paz, um reino de glória de Cristo Jesus. Então ele é o nosso reino. E Cristo é muito simbolizado por uma pedra, você sabia? Lá no deserto, em Moisés, né? Com Moisés, a gente vê no Pentateuco, em Deuteronômio, já vê? Que era a rocha, né? A rocha que saía água. Então, é muito representado já por uma rocha. Foi uma bela associação, né, gente? Mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus. É a rocha do meu refúgio. Então já é mostrado aqui pra gente, né, que Deus é a rocha, que Ele fará tudo novo e será diretamente dele para sempre, um presente a nós, mesmo sem merecermos, né, irmãos? Pense quão maravilhoso é isso. Então, gente, ficamos por aqui com esse episódio e foi bastante coisa, né? Então, se você gostou, não esqueça de deixar um like e de se inscrever se você quer ver mais conteúdo, entende? Compartilhe também. Se você acha que foi útil pra você, que você acha que esse aprendizado foi bom, que te acrescentou algo, divida ele com outra pessoa, né? Pra gente poder pregar isso a todo mundo, pra todo mundo saber. Então manda pra pelo menos 5 pessoas. Esse é o meu desafio pra você. Lembra que eu falei que tinha um presente especial pra você? Que tinha até uma curiosidade de Ciro?
Então, não esqueci, tá bom? Então, eu tô fazendo meio que uma apostila de todos esses estudos pra se você precisar revisar. Eu tô colocando o resumo da aula aqui embaixo na descrição. Mas no final dessa série você poderá pegar ele inteiro, né? Ou você pode baixar todas as partes, mas enfim, se você quiser ele inteiro vai estar nas últimas aulas. Mas já pega aqui o resumo. Vai ter o resumo do que eu falei aqui. Se você quiser imprimir, se você quiser, sei lá, compartilhar com alguém, não sei, faz o que tiver vontade. Só, por favor, não vende, tá? Isso aqui não. Eu deixo você fazer o que quiser. Pode postar, só peço que não utilize para monetização. Ali você vai ter o conteúdo dessa aula, todos esses gráficos que vocês viram, esses mapas. E no final, é bem interessante que tem o extra, né? Porque o nosso conhecimento ele pode continuar. Então, se você quer continuar com esse conhecimento que você adquiriu aqui nessa aula e levá-lo pra frente, aprender um pouco mais, tem ali alguns versículos para você ler, né, que faz referência a este, e também alguns vídeos e algumas outras coisas ali. Não precisa ver tudo, o essencial, assim, que você necessita saber para aprender esse conteúdo, já tá no resumo. O extra é extra, mas é muito legal, tem um conteúdo incrível. É bastante coisinha, mas se você assistir um ou outro, acho que vai ser bem útil. Fica da sua vontade. Então é isso, gente. Acesse a descrição que tem coisas incríveis aqui, tá bom? Por sinal, gente, acesse o podcast Jesus em Pauta, o seu podcast cristão com a sua apresentadora Yasmin. Então é isso, ficamos por aqui. Que Deus continue te abençoando e te iluminando e você queira estudar cada vez mais e mais, tá bom? É isso? Um beijinho e tchau!